Nós estamos de volta a São Paulo para mais um evento The Witcher. Nós viemos aqui também no lançamento do The Witcher e agora a expansão, a segunda grande expansão, que é The Witcher Blood and Wine, e vamos conversar com o Alex, que é o quest designer do jogo. Alex, fala para mim, por favor, sobre a história do jogo. Qual que é a nova narrativa dessa segunda expansão? And so you travel there. It's a land, it's a fairy tale land a little bit, right? It's like lands of like beautiful castle and princesses and knights in shiny armor. It's, you know, it's your fairy tale thing, but of course, this being The Witcher, it's not that pretty. So if you scratch a little bit the nice surface underneath, you know, you'll find problems, you'll find monster, you're a monster hunter. And so you were not summoned there to go on a nice vacation. You were summoned there to do a job. So you'll get into a political intrigue and everything and uncover nasty things. Em relação a toda essa parte de conto de fadas, fala um pouco do cenário. O que a gente tem de diferente? Quais foram as referências que vocês encontraram nesse cenário? You know, we wanted to depart from what you know in the base game, which was very Eastern European influenced, right? And I have friends coming to Poland and they go to the forest there and they go like, wow, it's like The Witcher, because it is, you know, it is what it is. And we wanted to take a spin exactly and like wanted the atmosphere to be more like Southern European, right? So it's, you know, it's more like French, more like Italian. Even like if you ride at night on your horse, you hear the crickets, you know, this kind of detail that you don't have in the base game. So it has this initial atmosphere of like really like a beautiful vacation. Sobre essa última jornada do Geralt, não foi perigoso fazer essa questão de acabar com o personagem? Vocês têm medo de que possa despopularizar a série por causa do fim de Geralt? Como que é essa questão de por que vocês escolheram isso da última jornada de Geralt? Well, I'm not afraid. It is. I can tell you. You know, clear and simple, 100%. This is the last adventure of Geralt. It's the end of his journal. Yeah, that's the end. There is no future of The Witcher, not right now. The future of The Witcher is blood and wine, and then, you know, we move on. I mean, so now we're moving on other adventures. Fala pra gente do novo inimigo, carismático. Quem que vai ser aí a nossa preocupação no The Witcher Blood and Wine? Well, I can't say a lot without going into heavy spoiler territory, Okay. but obviously, I mean, a new land, a new region means new enemies, new, you know, fauna and flora. It's, you know, you will see things you're not used to. It goes from like jaguars, right? You have like jaguars in there, which is you've never really seen in The Witcher, until, you know, things like this big fella behind me was this ugly guy was not very friendly, probably. So. Então me fala das principais mudanças. Você já falou da ambientação, que tem algumas coisas que não tinha no primeiro The Witcher. O que a gente pode esperar de diferente aí que a gente não tinha visto nos outros The Witcher agora na expansão? Well, you know, obviously besides new adventure, and you know, we counted 97 quests, right, in this expansion. So you'll be busy, obviously, and we introduced a bunch of new features. So, for instance, we have a new mutation system. So there's a quest who will lead you to unblock this, and you'll be able, as a Witcher, to mutate more. So we're talking here about end-game, you know, mutation, so very powerful stuff. Like you can add a freezing effect to your Ard. You can cheat death. There's something that allows you to actually come back. And so there's all of this to look forward to. We as well added Witcher sets. So there's plenty of new armors, but you know, the most popular being the Witcher gear. And there's as well as set bonuses. So if you have several pieces of the same equipment of the same school, you get a special bonus to your alchemy or to something. So there's that. You get as well, you know, as I mentioned, it's a final Geralt adventure. And we like Geralt. He's a good guy. He's been through a lot of trouble. We tortured him a lot. So we wanted to give him something nice. So at some point in the quest, you will get your own vineyard. You get your own base. Finally, you can put your bags somewhere, and so you can like renovate it. You can like hang memories on the wall, things like that. So you know, it's like he deserves it. Conversamos agora então com o Alex, que é o quest design do jogo, e agora teremos o prazer de jogar antes de todo mundo 2 horas de The Witcher. Então agora vamos jogar com calma e contar pra vocês o que nós achamos de The Witcher. Muito obrigado, Alex. Obrigado.
E a gente acabou de testar o The Witcher Blood and Wine e, cara, tá sensacional o jogo. Primeira parte dos gráficos, que eles quiseram deixar o negócio com uma cara de conto de fadas, né? Parecia uma Europa, uma cara de Europa, tipo uma Itália mais ou menos, mais pro lado antigo, só que as cores são bem vibrantes, é bem vivo mesmo o negócio. Quando está de dia, tudo colorido, tudo bonitinho, daí quando fica de noite o negócio fica sinistro. E os monstros sempre muito difíceis de matar, você tem que saber usar a habilidade certa para passar cada bicho. Então, em alguns chefões do começo do jogo, se você não usasse a magia correta, você não tinha como matar, você simplesmente morria muito forte, muito fácil. Mas a partir do momento que você descobre qual que é a habilidade certa para matar cada tipo de bicho, a facilidade do jogo aumenta estrondosamente, assim. Você vê pelos primeiros, sei lá, os 3, 4 primeiros bichos grandes que você tem que matar, são desse jeito. A parte do combate continua muito legal, você tem que rolar, tem que saber desviar de cada cara, tem chefão que você só consegue matar desviando com a parte de rolar mesmo, porque às vezes ele te dá um dano e tira metade da sua vida, então você tem que ficar rolando, batendo uma vez, rola outra vez, sempre conseguindo contornar os ataques de cada carinha. E dentro do combate normal, com bichos normais também, tipo soldados ou ladrões, você tem que conseguir controlar muito bem a situação, porque às vezes aparece muito cara perto de você e você tem que saber qual que você vai matar primeiro. Às vezes pegar o arqueiro primeiro é mais fácil, para ele não ficar dando dano em você, então você tem que saber aonde você vai e controlar muito bem esse personagem. As magias ajudam muito e também a bestinha que você usa para dar os tiros de longe, pra você dar uma controlada nisso também. A trama tá muito legal, cara, porque você se sente muito envolvido, porque primeiro que o jogo tá tudo em português, as falas quanto legendas, tudo em português. Você esbarra em alguém na rua, alguém fala, responde pra você em português, do mesmo jeito que já tava antes, continua em português e a trama cada vez mais empolgante. Você tem, no começo, você tá indo atrás de alguns monstros que estão, uma fera que está destruindo alguns soldados e matando alguma ordem de soldados. Você tem que conseguir juntar as peças quebra-cabeça para desvendar essa trama e tentar acabar com essa fera que está destruindo vários soldados. Então é isso, cara. Essa foi uma visão muito rápida sobre o jogo que a gente teve que mostrar para vocês e tá muito bacana mesmo. Vale a pena você jogar e a gente recomenda que você jogue The Witcher Blood and Wine. Ah, por isso você colocou esse vinho aí? Na verdade é um suco de melancia.